Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o convite para estar aqui hoje com vocês. Para mim é uma enorme alegria, uma grande honra estar aqui reunido com a advocacia de São Paulo e, no fim das contas, com a advocacia brasileira, para debater um tema que, para nós, pelo menos do Ministério Público, é um tema extremamente relevante. Quero saudar o professor Nelson Nery Júnior, que começou esse debate, a professora Malu, carinhosamente chamada aqui no Paraná de Malu, professora Maria Lúcia, doutor Elias, professor Elias, ao meu querido amigo, professor Hermes Zanetti, e a professora Tereza Alvim, que vai encerrar esses debates de hoje. Quero dizer também que, para mim, particularmente, que sou do Ministério Público, eu me sinto como um peixe fora da água, mais ou menos como o interrogado numa ação penal, né? Aquele que estão todos os holofotes voltados para você e com aquela vontade de eu quero condenar esse safado, vamos ver como é que vai ficar esse negócio daqui a pouquinho. Mas, apesar disso, para mim, de fato, é uma oportunidade muito grande poder estar com todos vocês, com essa qualificada banca de professores que está aqui colocada para debater e com toda essa audiência também colocada para apresentar esse tema num ambiente dialogal, num ambiente educado, num ambiente cordial, que é um tema tão complexo, de fato, como é essa questão do julgamento próximo do Supremo Tribunal Federal e de toda essa discussão a respeito dos limites da eficácia territorial, digamos assim, da coisa julgada em ação coletiva. Pois bem, vou tentar ser o mais objetivo possível, também vou tentar ser o mais didático possível, porque eu sei que aquilo que eu vou falar não é para os professores, é para todos os colegas que estão assistindo. Provavelmente muitos dos senhores nem atuam no campo coletivo, de modo que vou tentar estabelecer algumas ideias que são, a meu ver, básicas, mas que podem também contribuir com esse debate. Peço desculpas se for exageradamente superficial ou talvez até básico demais, mas acho que talvez, em alguma medida, algumas observações básicas são aqui importantes para a gente entender o contexto do problema e tentar chegar também a uma opinião, a uma conclusão adequada com relação a esse artigo 16 da Legislação Civil Pública. Em primeiro lugar, acho que é muito importante a gente perceber que, quando se fala em tutela coletiva, nós não falamos de um universo único, nós falamos, no mínimo, de 3 universos diferentes, já que a própria legislação brasileira, o Código de Defesa do Consumidor, qualifica 3 tipos diferentes de direitos coletivos. Nós temos os direitos difusos, os coletivos e os individuais homogêneos. Os 2 primeiros direitos, difusos e coletivos, por definição legal, são indivisíveis, ou seja, são direitos que não admitem uma separação em partes, infrações, nem que fossem infrações ideais. De modo que, para esse tipo de direito, imagino eu, não haja nem cogitação de aplicação do artigo 16 da Legislação Civil Pública, porque eu não poderia imaginar que um juiz que fosse, por exemplo, do interior do Paraná, desse uma decisão a propósito de um direito difuso cuja extensão fosse limitada ao território dele. Porque seria mais ou menos como um juiz dizer: a poluição da empresa X que não passe pela minha comarca. Pode passar para a comarca do vizinho, para a comarca de qualquer outro lugar, mas se passar por aqui, é multa de 15 mil reais por dia, que é uma coisa absurda, porque o juiz não tem como controlar para onde vai o vento, e, portanto, para onde vai a poluição, para onde vai a poluição do rio, para onde vai a poluição ambiental de maneira geral. Enfim, a lesão a direito difuso, a lesão a direito coletivo é um único dano, não tem nem como ser fracionado, de maneira que, para cá, me parece, o problema nem se põe a mais. O próprio Supremo Tribunal Federal já chegou até a cogitar essa mesma situação. Nosso problema, então, está limitado à situação dos direitos chamados individuais homogêneos. Direitos individuais, de massa, que são isonômicos para uma série, para um grupo de pessoas, muitas vezes até um grupo de pessoas indeterminado. Bom, isso é uma questão que me parece fundamental de ser esclarecida. Então, nós não estamos trabalhando aqui o problema da limitação do artigo 16 para direitos difusos e coletivos, porque para cá me parece que ninguém, nem aqueles que com mais boa vontade vejam o artigo 16, conseguem defender a razoabilidade de que eu deva limitar a competência territorial do juiz os efeitos, ou a coisa julgada, como se fala aqui, a coisa julgada de uma decisão coletiva, porque isso é simplesmente impossível. Eu não tenho como limitar a competência do juiz uma propaganda irregular, ilegal, um dano ao erário, um dano ao patrimônio cultural, porque isso não existe. São situações que são, como eu falei, indivisíveis. Bom, isso é um ponto. Segundo ponto, parece que o professor Nelson Nery foi muito feliz quando tocou
numa situação que, a meu ver, é crucial. Nós não podemos confundir coisa julgada com competência, mas nós também não podemos confundir, isso me parece mais importante ainda, coisa julgada com efeito de sentença. Na realidade, pretender limitar coisa julgada é pretender limitar a imutabilidade de uma decisão judicial. Porque coisa julgada é isso, por definição do próprio Código Brasileiro. Coisa julgada significa a qualidade de imutabilidade de uma sentença. Portanto, se eu digo que há uma limitação territorial quanto à coisa julgada, então eu estou dizendo que uma sentença é imutável num território e é mutável no resto do território. O que seria uma outra coisa meio absurda, do ponto de vista, inclusive, teórico. Seria como se eu tivesse uma ação de divórcio limitada territorialmente, o que significaria dizer que o sujeito se divorcia na comarca de Curitiba, mas sai de Curitiba e ele fica casado de novo. O que, obviamente, também não é o que se imagina que possa acontecer. Logo, na realidade, nós temos, sim, uma limitação territorial para a coisa julgada. A limitação territorial para a coisa julgada é o território nacional, pela simples razão de que a soberania nacional só se estende até o território nacional. Então, nós podemos dizer que uma decisão judicial brasileira é imutável dentro do Brasil, simplesmente porque um outro país pode dizer: eu não reconheço a sentença do Brasil, porque eu não sou submetido à autoridade do Brasil, logo, para mim, tanto faz que você decidiu lá que o fulano era devedor do não sei quem. Para mim, não é, e acabou. Mas, tirando isso, não me parece razoável imaginar que, de fato, o artigo 16 esteja tratando de um problema de coisa julgada. Concordo com a professora Maria Lúcia. É possível, porque coisa julgada não é um instituto natural, é um instituto de ordem legal. A legislação dá à coisa julgada a imagem que quer. Pode, inclusive, não dar coisa julgada para coisa nenhuma. Poderia, por exemplo, o sistema brasileiro optar por não atribuir coisa julgada a nenhum tipo de decisão. Nós viveríamos num modelo que talvez fosse buscar uma justiça absoluta, mas que provavelmente faria isso em detrimento da segurança jurídica, né? Como disse o professor Elias agora há pouco tempo. Então, seria um sistema possível. O direito penal, de certa forma, faz isso. Opta por, no caso de sentença condenatória, sempre permitir que a pessoa possa reabrir a discussão, permitir que aquela questão possa sempre ser reavivada. Claro que, então, em matéria de coisa julgada, a coisa julgada é maleável, tanto que nosso código anterior estabelecia como limite objetivo da coisa julgada o dispositivo da sentença, enquanto que o código atual estende esses limites objetivos, inclusive para a fundamentação da sentença em certos casos. O próprio Código de Processo Civil estende os limites subjetivos da coisa julgada para afetar terceiros, por exemplo, desde que seja para beneficiar esses terceiros. Então, os limites da coisa julgada são, sim, maleáveis e são, sim, aqueles que o legislador opta por atribuir a um dado sistema. No entanto, quando se fala em efeito de sentença, me parece que a coisa é bastante diversa. Efeito de sentença, na realidade, é o efeito que a sentença produz em relação ao fato que é posto para o juiz examinar. Esses efeitos não são limitados pelo legislador, não são nem estabelecidos pelo legislador, pela simples circunstância de que esses efeitos são sentidos à medida e na extensão em que eles têm que ser, em que eles têm que acontecer, em que eles têm que ocorrer. Essa é a lógica tradicional de um efeito de sentença. O efeito desconstitutivo, que anula um contrato, é sentido em que território, onde, em que tempo, para quem? Bom, isso daí é alguma coisa que a natureza vai dizer. É alguma coisa que simplesmente a desconstituição daquela relação jurídica vai acontecer, vai fazer acontecer. Então, se uma pessoa se divorcia da outra, ela é divorciada onde? Quando? Em relação a quem? Isso é da própria natureza das coisas. Eu posso discutir quem tem a obrigação de observar aquele efeito. Portanto, quem toma aquele efeito de maneira indiscutível. Isso é um problema de coisa julgada. Mas eu não posso dizer, o professor Zanetti não é afetado pela sentença de divórcio com a minha esposa. O professor Zanetti não é afetado pela desconstituição do contrato de locação da Procuradoria da República do Paraná em relação ao imóvel. Tanto é que, se ele for me visitar lá na Procuradoria da República do Paraná, depois que esse contrato de locação for rompido, ele não vai me enxergar lá. Aliás, não vai enxergar ninguém do Ministério Público lá. Esse imóvel volta para o seu proprietário original. Então, eu não tenho como regular efeito de sentença. Eu tenho como regular coisa julgada.
Só que, quando a gente olha o artigo 16 da Legislação Civil Pública, fica claro que a intenção do legislador não foi regular coisa julgada, ao contrário do que poderia fazer. Foi, sim, regular efeito de sentença, para dizer, a sentença que decide sobre direito individual de massa só atinge essas pessoas que moram no domicílio ou na área territorial da competência do juiz prolator da decisão. Será que isso é razoável? Será que isso é adequado? Será que isso é possível? Toma até os exemplos que foram dados, por exemplo, a professora Maria... Desculpe, Malu, eu estou falando Malu, não posso. Professora Maria Lúcia. Posso fazer esse tipo de limitação? Quer dizer, posso, por exemplo, dizer, olha, a oferta de cloroquina é só para quem mora em Curitiba, não para quem mora em São José dos Pinhais, que é a cidade vizinha a Curitiba? Bom, do ponto de vista teórico, até pode não parecer alguma coisa muito importante, mas há sim um dado muito importante aí para ser ponderado, que é uma clara violação à isonomia. Como é que pode que uma decisão que diz esse é um problema nacional, o problema não é um problema da região de Curitiba, esse é um problema nacional, porém, a decisão tomada só gera efeito para Curitiba. Isso é ou não é uma vedação à tutela adequada, na medida em que o dano descrito, o dano dito nesse processo é um dano nacional. Mas a resposta dada pelo Poder Judiciário não pode ser uma resposta nacional, tem que ser uma resposta local. Não estou dizendo das hipóteses em que eu tenho um dano local que também ganha uma resposta local. Não é esse o problema. O problema é, se eu digo, por exemplo, há uma situação nacional, há um problema nacional, só que a resposta que a lei vai me dar é uma resposta limitada a um dado território específico. Isso me parece alguma coisa claramente inconstitucional, se entendida dessa forma, por violação à isonomia e, sobretudo, por violação da garantia de acesso ao Poder Judiciário. Mas, para ficar no meu tempo, nem é sob esse viés que eu gostaria de examinar o problema com os senhores. Eu gostaria de examinar o problema com os senhores de uma outra ótica, que talvez seja a ótica mais adequada para examinar o problema e que mostra que, realmente, nós sequer precisaríamos lançar mão da discussão constitucional sobre esse preceito, para mostrar o quanto aquilo que o STJ tem feito é adequado. Vejam bem, nós não podemos interpretar esse artigo 16 da Legislação Civil Pública à luz do critério de competência do Código de Processo Civil, pela simples razão de que o Código de Processo Civil estabelece regras de competência tomando como premissa que eu tenho ali um litígio individual entre duas pessoas, dois indivíduos que têm um problema pontual. Não é esse o critério que é utilizado para a discussão da competência no plano coletivo. No plano coletivo, eu tenho dois critérios para a fixação de competência, que são regras específicas. Uma, prevista no artigo 2º da Legislação Civil Pública, que vai dizer que competente para a ação civil pública é o local do dano, é o juiz do local do dano, observadas as regras de prevenção. Outra, posterior e mais ampla, a regra do artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que juízo competente é o juízo do local do dano, se esse dano não for local, ou é o juiz da capital do estado, se o dano for regional ou nacional. Vejam, a própria lei diz que quando um autor coletivo alega um dano nacional, o juízo competente é o juiz de qualquer capital do estado. Pois bem, é exatamente à luz desse dispositivo do artigo 93 que tem que ser interpretado o artigo 16. O artigo 16 diz: a coisa julgada, ou, a meu ver, a sentença, os efeitos de sentença, são limitados à competência territorial do juiz prolator da decisão. Ótimo. O juiz prolator de uma decisão num caso de dano nacional é o juiz de capital do estado. E ele tem competência para decidir o dano regional e nacional. Logo, ele tendo competência para discutir o dano regional ou nacional, é óbvio que o efeito da sentença que ele vai proferir é nacional ou regional. Nós não precisamos lançar mão dos problemas ou das discussões sobre a constitucionalidade desse dispositivo, sobre o impacto constitucional desse dispositivo. É um simples problema de interpretação de um dispositivo que trata de competência com outro dispositivo,
que trata do efeito de sentença ligado ao tema da competência coletiva, não da competência individual. E assim, nós resolvemos todo esse problema e damos a mesma solução que o STJ vem dando já há anos, porque, embora a solução do repetitivo seja mais recente, já é pacificada há muito tempo essa conclusão do STJ, no sentido de que ações coletivas propostas em capital do Estado podem sim ter extensão nacional. Então, eu quero só deixar essas ideias para a reflexão de todos e fico também à disposição de todos para qualquer debate que queiram ou qualquer outra intervenção que queiram fazer. Quero mais uma vez enaltecer a iniciativa desse debate, que para mim foi extremamente proveitosa. Peço desculpas por não poder dialogar com as observações feitas pelo doutor Elias, pela doutora Maria Lúcia, sobre essas questões aqui, mas, de fato, é um tema extremamente palpitante, sobretudo para nós que somos do Ministério Público, e extremamente instigante, cuja solução a gente realmente espera muito que venha a ser dada de uma vez pelo Supremo Tribunal Federal. Agradeço a oportunidade e espero que eu não tenha sido exageradamente Ministério Público, embora tenha sido, exageradamente Ministério Público nesse momento aqui. Muito obrigado.